Aquele ano, eu tinha me candidatado a governador do estado do Rio de Janeiro. Não que eu fosse muito apegado à política desde cedo, mas desde que eu abandonei a farda, resolvi me dedicar a uma coisa mais importante do que eu. Resolvi me dedicar ao povo. Eu estava bem nas pesquisas e era considerado a cara nova da política. Em outras palavras, o otário para os filhos da puta e a salvação para outras pessoas. Mais uma coisa que eu nem imaginava estava prestes a acontecer e virar a porra toda de cabeça para baixo. Mudar o meu destino e o destino do Rio de Janeiro. Atenção! A filha do candidato a governador Benjamin Adonis foi sequestrada hoje de manhã. Testemunhas dizem que Elizabeth foi levada por bandidos armados que a abordaram enquanto a mesma estava em sua residência e que um dos sequestradores vestiu uma camisa da escola de samba do Morro da Agulha. Mais detalhes no nosso telejornal. A notícia caiu como uma bomba na minha cabeça, parceiro. Um filme passou rápido, como uma bala de 45. Fiquei tentando imaginar quem poderia fazer aquela sacanagem comigo. Qual seria a cara do sequestrador? Quem seria o traíra? Quem seria o safado que queria atingir minha família e, de quebra, ainda me ferrar nas eleições? O pior é que não vinha nenhum filho da puta na cabeça. Afinal, tem cobra que dá o bote, mas não balança o rabo. Mas o que vagabundo não sabia, parceiro, é que eu tinha sido soldado das forças de operações especiais. E que essa porra não ia ficar assim. Porque eu iria a todos os cantos dessa cidade para descobrir quem foi o responsável pelo sequestro da Beth. E custasse o que custasse, eu iria achá-la viva. Porque a partir de agora, a guerra ficou pessoal. O coração estava disparado, parceiro. Não sabia o que eu ia encontrar na favela. Na verdade, o que estava fazendo era uma puta de uma burrice. Estava agindo sem pensar, sem estratégia. Estava agindo pelo impulso, pelo coração. Mas só lembrava da Beth a cada minuto que passava. Porque na época que eu era soldado e a bala comia, pensava nela e me dava forças para me manter vivo. Para sair da merda e chegar em casa. Porque na guerra, parceiro, você tem que usar a cabeça. Senão tu vai acabar fazendo merda. Mas hoje, eu tava indo na cara e na coragem. Apesar de eu conhecer o mundo da Agulha de outros tempos, ia ser foda, parceiro. Fala aí, chefe. Tá tranquilo? Trabuco, chegou a hora. Não deixa ele escapar. Beleza, chefe. Pode deixar que tá tudo pronto aqui pra esperar ele. Charles, conseguimos rastrear celulares e rádios transmissores de todos eles. Tá todo mundo com grampo e ativo na escuta. Ótimo. Deixa eu ver o que tá acontecendo. Fala, rapaziada. O verme vai chegar pela entrada. Botou a cara pra meter bala, hein, porra? Vamos passar esse filho da puta. Aqui é só cria, menor boladão. Já é. Vai sobrar nada, que é o bonde da agulha, porra. Tá passando na 8, atividade aí, porra. Tá monitorado. Vai ficar sem cara. Protona 12, mete bala, caralho.
você tá... Tenta me acertar! Seu puta cuzão! Tô te esperando! Cai dentro, porra! Outra cara! Ele tá chegando! Bala nele! Atira nele! Explode a cabeça desse pé! Bala na... Se fuder, otário! Fura esse filho da puta! Você tá fudido, filho da puta! Pega esse puto, caralho! Vem, tenta me acertar! Agora você se fudeu de verde e amarelo!
seu desgraçado! Ataca agora! Eu quero sua cabeça, seu desgraçado! Chegou a hora, hein? Vem dentro, tu vai morrer. Se entrar é bala, porra! Ai, DJ, prepara o bonde e solta os clássicos pra rapaziada. Tua agulha que essa pé quente, eu tô com meu fuzil, granada e vários peixes. A festa vai começar e os amigos vão chegar, tocando bote bolado junto com o tambordão. A galera fica doida e dançando de montão, o trabuco com o pitim, pagando o cervejão. Você vai pro inferno! Vai cantar pra subir! Esse aí é um tal filho da puta! Vai sangrar minha morte! Segura o laço, seu animal! Ele tá chegando, hein? Vem! Cai dentro, filho da puta, seu... Chegou!
chegando, hein, otário? Vai se fuder! Tá pronto! Eu vou te fuzilar, cuzão! Ia lá e... Seja bem-vindo à nossa humilde comunidade. Preste atenção, vagabundo. Eu vou te dar uma chance. Cadê minha filha, seu filho da puta? Ih, tu não tá vendo meu soldado aqui não, seu cuzão? Dá uma olhada aí, otário. Vem então, vagabundo, vem. Nós vamos resolver isso agora. Tá liberado, rapaziada. Pode quebrar esse arrombado.
foi, mas o povo tá falando que é coisa grande. Coisa grande? Como assim, porra? Abre o bico, caralho. Tão falando que a ordem veio de quem manda em nós, entende? Não tão te querendo governador, não. Se tu ganhar, vai atrapalhar tudo. Quero um nome, porra. Minha filha sumiu, animal. Dá logo ou vou explodir sua cara, porra. Calma, chefe. Tá bom, tá bom. Eu vou dar. Me falaram que o Damião tá sabendo alguma coisa. Ele passa as armas pra mim. Damião, onde eu acho esse merda? Abre o bico. Tem um depósito. Depósito bala. Fica perto do cais. Vai lá que ele tá lá. Tem um bondão protegendo lá também. Mas agora tá tranquilo. Já te falei. Me libera agora, porra. Calma aí. Perdi, porra. Que arma é essa, caralho? Eu te dei ela, chefe. Que porra é essa? Posso te dar um arrego também? Quanto que tu quer? É só falar, porra. Não tem arrego não, vagabundo. Tu participou dessa merda, não participou? Agora tu vai morrer. Não, chefe. Não. Fica com troco, seu animal. Depósito Bala. Empresa de fachada para armazenamento e transporte ilegal de armamento. Dizem por aí que 17 milhões de armas estão em circulação no Brasil. Parceiro. 17 milhões de trabucos circulando na pátria amada. E a merda é que só 13% dessas armas pertencem aos militares e às polícias. O resto tá nas mãos dos civis e da bandidagem. E você achava que a maioria das armas ilegais apreendidas são fabricadas lá fora, não é verdade? Que tudo é contrabando, vindo de fora, e para resolver o problema, basta controlar as áreas de fronteira, né? Pois é, parceiro, a realidade é outra. A maior parte das armas de fogo ilegais apreendidas no Brasil é fabricada no nosso próprio país. Isso aí, trabucos tupiniquins. As armas de fabricação estrangeira apreendidas não chegam a 20% do total. O foda é que essas armas ilegais acabam parando nas mãos de vagabundos que vão acabar atingindo a sua família em algum momento. O pior é que você só vai se dar conta quando for tarde demais. Mas eu vim aqui para salvar minha filha, porque na minha CPI não tem inocente e a pena é de morte.